Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pensador, pensadora. Hoje nosso papo é sobre pensamento racional. Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode tomar melhores decisões, ter um cérebro um pouco mais racional do que aquela coisa só emocional. Isso vai ajudar você pra caramba, pode ter certeza. Porque as pessoas já estão tão emocionais na vida delas, elas são tão assim reativas a tudo que acontece, que quando você adota uma pitadinha de racionalização, a tua vida melhora tanto, 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 tanto. São as melhores decisões, são coisas concretas que você faz, são coisas que você fala, puxa vida, eu estou feliz de ter tomado esta decisão, porque eu ponderei, porque eu pensei, porque eu realmente fui lá e tomei a decisão correta de acordo com aquilo que eu queria de verdade. Então, é tão bom isso, pensadores, que se você aprende a fazer uma vida mais racional, ninguém te segura. Ninguém te segura, sério. Então, muito boa noite para vocês, vão se chegando aí, vamos lá que o papo hoje é longo assim, tem muita coisa, né? Mas abrir a cabeça de vocês para vocês racionalizarem um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero responder perguntas de vocês, né? Que vocês mandaram aí. Aliás, vocês mandaram muita pergunta dessa vez, bastante. Algumas eu respondi duas aí agora. Mas depois eu vou responder algumas outras que eu não vou conseguir responder aqui na live. Mas olha só essa. Dicas de como falar não e conseguir ter prioridades. São duas coisas completamente diferentes. Falar não vale uma live só sobre isso. Eu vou fazer em breve aí uma live só sobre isso. Está se aproximando do lançamento da mentoria da Produtividade 4.0, nova turma. Então, quando eu pego essa mentoria para fazer, eu costumo fazer lives especificamente sobre produtividade. Então farei uma live especificamente sobre como dizer não. Vai me acompanhando aqui que você vai ver em breve essa live de como dizer não. Mas posso dizer, a melhor forma de você dizer não é saber para o que você tem que dizer sim. Porque quando você tem clareza do que realmente você precisa focar, fica muito mais fácil de você ter clareza naquilo que você não deveria fazer. Então as pessoas elas querem dizer o não, sem saber aquilo que é importante, fica difícil. Então o melhor sim que você pode dizer é aquele sim quando você tem a certeza de que está alinhado com seus valores, com aquilo que realmente é fundamental para você, com seus critérios, com as coisas que fazem sentido. Esse é o melhor sim que você pode dizer. E o não fica mais fácil, porque quando você está com um monte de sims que você sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que dizer, os nãos ficam mais fáceis de dizer, com certeza. Então esse é o primeiro ponto. Agora, sobre ter prioridades, eu já falei em umas lives anteriores, ter prioridade é o seguinte, prioridade é você organizar de uma forma numérica e sequencial tudo aquilo que você está definindo dentro de você. Então, você escolhe primeiro e aí depois você prioriza aquilo que você vai fazer dentro do seu dia. Isso sim é prioridades. Olha que pergunta que veio forte essa. Em uma vida moderna, líquida, não há laços permanentes, assim como Bauman descreve. Bauman é um sociólogo que ele diz que a natureza atual da vida ela é super volátil, fluida, inconstante, que as relações são supérfluas e que a sociedade contemporânea é essa coisa doida mesmo, né? E ele fala de relações efêmeras, fala sobre... Eu li uma vez algumas coisas do Bauman, mas assim, ele fala de insegurança, de individualismo. Bem, a minha resposta é a seguinte, eu não acho que a vida moderna é líquida. Eu acho que sim, há espaço para relações permanentes, para relações por décadas, para relações reais, por conexão real. Eu acho que talvez você nunca achou uma conexão dessas. Entende? Porque quando você tem uma conexão que é tão profunda, que é tão intensa, que é tão direta, que você sente a pessoa e a pessoa sente você, que você tem aquela conexão inexplicável, que você tem uma química que nunca existiu, isso permanece. Isso não é efêmero, isso não é uma coisa transitória. Isso é uma coisa que pode durar a vida inteira, se você entender como fazer isso. E quando a gente fala de uma vida líquida, que nem Bauman fala, eu acredito que é uma grande idiotice, porque a vida líquida, essa vida efêmera, essa vida fútil, essa vida passageira, né, essas relações passageiras, elas são, cara, uma perda de tempo gigantesca, mas gigantesca, gigantesca, gigantesca. Eu acho que você... O pessoal perguntando se eu estou usando iPhone hoje. Claro que não, esse aqui é um Samsung, que é a melhor câmera que existe. É que só que tem um efeito do desfocar o fundo, entendeu? Então ele desfoca o fundo, que é a Samsung top. Então, voltando aqui no Bauman, o que eu diria é o seguinte, eu acho que hoje as pessoas elas estão vivendo essas relações pontuais, uma aqui, outra ali, com uma pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, e posso te dizer, cara, isso daí é só uma perda de tempo.
Porque você vai gastar sua energia, você vai gastar seu tempo, sua dedicação com pessoas que não vão ter o menor sentido para você. E isso lá na frente, cara, vai te cobrar um preço, talvez que seja um preço muito difícil. Então, outro dia, até um cara estava falando pro Gabriel e pra Sara, né? O Gabriel, meu filho, tem 24 anos, a Sara tem 21. E eu vi ele falando o seguinte, que eles são muito novos para já quererem casar, que é uma estupidez, eles tinham que aproveitar mais. E eu fico revoltado quando eu ouço um negócio desse. Porque o que tem que aproveitar? Com um monte de pessoas que não tem nada a ver, criar um monte de traumas emocionais que não vão te ajudar para nada, você entregar o seu corpo, o seu tempo, sua atenção para pessoas que não vão ter o menor sentido, que é aquele prazer momentâneo versus aquela coisa temporal, sabe, que vai durar pra caramba. Então eu acho isso uma grande hipocrisia, uma grande babaquice. Eu acho que se você acha uma pessoa que você tem conexão, que você tem química, o que mais que você tem que fazer é fazer de tudo para ficar com essa pessoa. Fazer de tudo para que esse relacionamento ele dure. Porque as pessoas hoje, elas estão muito tipo assim, se não der certo eu vou lá, termino. E não, cara, acho que tem que lutar, acho que você tem que fazer. Até que chega um ponto que se os dois realmente não quiserem, e os dois falam assim, ok, a gente não quer mais, a gente está em vibes diferentes, e não tem mais aquela luta, beleza. Mas tentem antes, tentem, conversem, façam, vejam se dá certo, etc. Porque é muito fácil descartar pessoas hoje. Então eu acredito que num relacionamento, né, por isso que eu acho que é legal ter Deus no centro, porque entender o seguinte, que essa vida aqui é temporária, que a gente está fazendo alguma coisa lá para frente, né, para Deus lá no futuro. Então, quando o casal se conecta nessa vibe, eu acho que é muito importante. E aí você tem a questão de admiração. Ou seja, eu admirar a minha parceira, eu, sabe, olhar ela e ter ser fã daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que você fala, caramba, eu gosto do jeito que ela ri, eu gosto do jeito que ela dança, eu gosto do jeito que ela fala, eu gosto do jeito que ela faz as suas ideias. Isso é muito bacana. Você admirar a pessoa profissionalmente, intelectualmente, é fundamental. Essa admiração, ela vai criando ali aquele fogo, sabe? Aquela coisa de você ter vontade, ter desejo, e esse desejo não pode morrer. Então eu acho que quem vem e fala como Bauman que a vida hoje é uma vida efêmera, inconstante, uma vida líquida, eu acho isso uma grande idiotice, tá? Uma grande idiotice. Então, eu não vou ficar, desde que eu tô solteiro, já faz um bom tempo, acha que eu vou gastar meu tempo com pessoas que não tem nada a ver? De jeito nenhum, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, assim, é você parar para pensar o seguinte, cara, invista o seu tempo, que é a coisa mais preciosa da sua vida, em quem realmente merece o seu tempo, em quem realmente tem sentido para o seu tempo e quem realmente você não vai se arrepender de doar o seu tempo lá na frente. Essa é a coisa mais importante que você tem que fazer. Opa. Já falei essa daqui. Como perdoar pessoas familiares e se livrar desse peso? Posso te dizer, o perdão é para você, na verdade. Perdoa as pessoas. Olha, perdoa você de coração, mas perdoa você mesmo. Eu acho que o perdão é para si próprio. Quando você está bem com você, o perdão acontece. Então acho que a gente tem que parar para pensar sobre isso, né? Guardar rancor, você fica mal, tal. Para que isso? Cara, as pessoas vivem me perguntando, você e a Andressa ainda falam? Cara, a gente tem uma relação super amigável, uma relação muito bacana, uma relação top. Hoje eu estava com ela lá vendo móveis para casa dela, entendeu? Hoje eu ajudei ela numa revisão de um contrato para ela. Cara, o que eu falo, eu sou amigo da Andressa, você é amigo dela pro resto da vida, entendeu? Uma pessoa que vai poder contar comigo para sempre, entende? É uma pessoa que a gente tem um carinho, um respeito mútuo e é isso, entende? As pessoas acham que sabe, fica pesado, e não precisa ficar pesado, cara. Não precisa ficar neurótico isso, não precisa. Você pode mudar completamente aí a tua perspectiva se você viver leve. Acho que isso é o mais importante. Como ter ideia de startup sendo de tecnologia? Posso te dizer, é o mais difícil é isso. Porque a gente que é de tecnologia, a gente pensa na tecnologia e não no problema, né? Eu acho que a melhor forma de você ter ideias é o seguinte, para onde está indo o dinheiro? Onde está fluindo a grana? E aí vê o seguinte, como que eu posso abocanhar um pouquinho dessa grana com alguma solução tecnológica? Então acho que isso é o mais importante de você parar para pensar. E outra, networking, ecossistema, isso ajuda pra caramba você desenvolver aí essas habilidades que você quer para criar esse teu negócio. Como destravar a mente para criar aquilo que desejamos para nossas vidas? Posso te dizer, ambiente, pessoas. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Primeiro é o seguinte, se você está no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas,
a tua mente fica pequena, você fica pequeno. Agora, a partir do momento que você se conecta com alguém que tem uma mente maior que a sua, essa pessoa ela te estimula intelectualmente, mentalmente, emocionalmente, ela te desafia, ela te traz novas ideias. Então você vai expandir, cara, expandir aquilo que você está fazendo. Então mudar de ambiente, com certeza, ajuda você a conectar com essas novas pessoas e ela começa a destravar você. Então, ou seja, você pensar sobre isso, muda o teu jogo completamente. Ó, a minha norinha querida Sara já entrou. E Sara, acabei de falar de você. Acabei não, um tempo atrás, estava falando sobre a importância de, qual o problema de casar cedo, né? Acho que o pessoal fala assim, tinha que aproveitar, né? Não tem não. Se achou a pessoa da sua vida, manda ver. Quanto mais tempo você ficar com essa pessoa, melhor para você. Como equacionar a carreira e a felicidade do cônjuge? Essa é uma boa pergunta. Porque, primeiro, o casal ele não pode ter competição. O casal tem que entender que um não está competindo contra o outro. São os dois competindo contra o mundo. Entendeu? Não precisa nem ser competir, né? É colaborando com o mundo para crescer aí como um todo. Então eu vejo o seguinte, eu, Christian, eu tenho uma visão do que se eu puder empreender com a minha parceira, eu vou empreender com a minha parceira, certo? Então assim, se eu puder criar empresas com ela, se eu puder criar negócio com ela, cara, vai ser top, porque é a energia dos dois conectados para fazer aquele negócio crescer. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, ver o seguinte, o que a pessoa gosta. Porque também não adianta você colocar a pessoa dentro de uma carreira que ela não curte porque você acha que aquilo é melhor para ela. Não, tem que entender o que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer isso. Como que a gente pode pegar isso que você gosta e conectar com isso? E aí não é talvez nem a ideia dela, nem a ideia sua. É uma terceira ideia e você começar a fazer isso ajuda você a desenvolver essa nova perspectiva que você está desenvolvendo. Então isso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer aí para você criar essa felicidade conjugal aí e desenvolver a carreira dos dois, né? Bem, vamos falar sobre pensamento racional, que o assunto é longo, tem bastante coisa para a gente falar, tem bastante coisa aqui para a gente tocar nesse assunto de pensamento racional. Vamos lá. Primeiro, o que é pensamento racional e para que serve esse pensar racional, né? Esse é um assunto que eu trabalho bastante com os alunos lá do MP40, tá aqui o engenheiro Marcos lembrando aí da nossa hashtag. Então eu trabalho pra caramba com as pessoas lá dentro da mentoria para ajudar eles a pensarem, porque a coisa mais importante hoje, que a gente tem que entender com esse mundo de máquinas, é entender a nossa capacidade de pensar. Entender a nossa capacidade de racionalizar diante de todo esse contexto complexo que a gente está vivendo. Porque o mundo está complexo, sim. O mundo está ambíguo, sim, cheio de coisa, oportunidades. O mundo está em constante mudança, claro que está. Então nós temos que ter uma forma de reagir a esse mundo diferente do que a gente está acostumado. Nós somos seres emocionais pela nossa criação, pela nossa natureza. Né? Lá no tempo das cavernas, cara, a gente nasceu emocional primeiro. A razão foi desenvolvida ao longo dos séculos, desde da criação do homem, né? Do ser humano. Então isso a gente tem que entender e esse perfil a gente tem que parar para olhar. Então, o pensamento racional ele vai te ajudar em algumas coisas. Primeiro, ele vai te ajudar a tomar decisões melhores. Eu acabei de ver o Bruno aqui e eu acabei de ver que eu estou devendo WhatsApps para o Bruno. Né, Bruno? Eu estou te devendo alguma coisa de WhatsApp, porque eu vi que você mandou uma mensagem, rolou, e eu não te respondi. Depois manda de novo para voltar lá para cima a tua mensagem, que aí eu vou ver já quando sair daqui. O Bruno é meu sócio na Mini Content, o Bruno está na Coreia. E aí, que horas são aí na Coreia, Bruno? Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Norte não dá para ir. Mas você vê que você já foi lá perto, não foi, da Coreia do Norte? E a gente está pensando em fazer uma mentoria na Coreia do Norte. Você gostaria de ir para a Coreia do Norte, aprender alguma coisa com a gente? Se você tiver alguma coisa que você possa fazer lá com a gente Deixa eu só tirar esse povo pedinte aqui, que puta vida, né? A maioria é fake. 9 da manhã lá. 12 horas de diferença praticamente do Brasil. Enfim, então a gente está pensando em fazer uma mentoria na Coreia do Sul. Pode ser bem interessante. Vamos lá. Então, pensamento racional te ajuda a tomar melhores decisões. Distancia você faz um distanciamento emocional do teu problema. O que eu quero dizer com isso? Você quando tem um problema, a primeira coisa que vem são as emoções. Só que acontece. Quando você tem um pensamento racional, você consegue se distanciar um pouco desse problema e ver esse problema num contexto melhor. Isso muda pra caramba a forma como você está vendo aquela questão.
te traz mais clareza, reduz o seu nível de ansiedade, porque quanto mais você está emocional, mais ansiedade você tem. E, gente, eu não vou dizer que isso é fácil, eu vou dizer que é difícil, cara. Às vezes você está lá, aquela questão, e aquilo vem na tua cabeça, aquilo vai, aquilo volta, aquilo vem, aquilo volta, aquilo vai, aquilo volta. E, cara, aquilo me dá às vezes dá uma coisa, sabe? Até pra mim mesmo, não vou dizer que sabe, não, o Christian nunca é emocional. Claro que o Christian é emocional. Eu tenho muitas coisas com relação à emoção, né? Óbvio que eu tenho. Às vezes me abala, às vezes eu sou estável. Emocionalmente eu sou um cara muito estável. Mas tem certas coisas que, cara, você começa a falar, putz. Alguém perguntou sobre a intuição. Não tem nada a ver. Intuição é uma coisa, é uma terceira coisa. Emoção e razão são duas coisas que estão ali, ó. Tal. A tua intuição é uma terceira coisa que ela vai reforçar a sua razão ou vai reforçar as suas emoções. Eu gosto muito de contar com a minha intuição. Eu tenho uma intuição, às vezes, por exemplo, para escolher sócios, para escolher, às vezes, projetos, negócios. Eu tenho uma intuição. Acerto sempre? Claro que não. Mas quando a minha razão e a minha emoção elas dão uma bugada, eu vou na minha intuição. Eu falo, o que a minha intuição está dizendo? Que vai ser uma boa. E aí eu arrisco naquilo. Então, a intuição é fundamental no teu processo. Então, ó, o pensamento racional, além de reduzir a ansiedade, ele também coloca as expectativas de uma forma mais realista. Porque quando você é só emoção, cara, a tua realidade, ela fica distorcida como um todo, né? É aquele negócio da paixão. A pessoa que está apaixonada por um projeto, por uma nova empresa que você está criando, por uma pessoa, você tem a tendência de idealizar aquela ideia. Então, é muito comum com o empreendedor. O cara vai lá, ele se apaixona pela ideia de negócio dele. Ele fica tão viciado naquela ideia, tão apaixonado, que ele não vê nenhum problema, ele só vê flores naquilo, ele acha que aquilo tudo vai dar certo, ele não consegue ouvir nada de ninguém, que aquilo vai criticar ele vai ficar doido da vida. Então, quando você começa a ser mais racional, você começa a visualizar várias questões. E, gente, isso vale também para paixão, de qualquer coisa. Eu falei de empresa, mas vale para paixão de qualquer coisa, um carro, qualquer coisa, cara, qualquer coisa que você vai fazer. Aliás, me perguntaram, uma das perguntas que me fizeram aqui é se eu comprei um carro. Então, olha só, eu cresci, eu comprei uma casa, vou morar sozinho e comprei um carro também. Mas eu vou depois contar a história dos meus histórias desse carro, porque eu comprei esse carro por e-mail, de uma forma totalmente irracional. Ou seja, o Miguel, meu filho, estava me pressionando a comprar um carro. Então ele estava lá, quero um carro. E carro para Miguel é Porsche, tipo assim, a mãe dele comprou uma Porsche lá e falou, pai, você tem que comprar uma Porsche também. E eu falei, cara, que comprar Porsche? Porsche gasta muita gasolina, não tem modo econômico na Porsche. Né? Aí ele já vai, pai, não sei o quê. Então o que eu fiz? Cara, racionalmente, eu preciso de um carro, beleza. Que carros que eu gosto? Eu escolhi 4 carros que eu achava mais ou menos legais. Beleza. Aí eu falei assim, legal, eu gosto dos 4, fiz uma planilhinha, o que eu gosto, o que eu não gosto dos carros, beleza. E eu falei para os caras o seguinte, olha, eu vou negociar no limite. O cara que me der o melhor desconto, eu vou comprar. E sabe como que eu comprei o carro? Por e-mail. Eu vi lá os 4 carros, entrei no site das concessionárias e mandei, estou interessado nesse carro, qual a melhor condição que você tem para esse carro? E esperava que ele me respondesse. Eu estava muito afim de um carro, que eu falei, esse carro aqui é o que eu gostei mais, não sei o que era a Maserati. Mas aí descobri que a Maserati, cara, os carros não saem da concessionária, só dá problema, só dá treta quando você vai ver os reviews. E aí beleza, enfim, aí falei assim, cara, eu gosto do áudio, vamos ver o áudio. Fui lá, vi o áudio. E aí comecei a trocar e-mail com a concessionária, troquei com 2. Como eu gostei mais do áudio, falei assim, cara, eu vou pegar 2 para comparar preço, etc. Mandei, pá. E eu vou explicar para vocês com relação a isso aqui em pensamento racional. Porque eu estipulei o seguinte, o que eu quero? Esse modelo, quero o Q8. Quero ele com... a cor não importa muito, mas não pode ser branco, porque eu não gosto de branco, e eu queria com o interior caramelo. Eram as minhas condições. O resto, qualquer coisa. Então, interior caramelo, sem ser branco, qualquer cor de carro. E comecei a trocar e-mail com as concessionárias. Bem, aí, de forma totalmente racional, eu falei, cara, se o cara fizer uma boa condição, eu vou comprar, senão eu também não vou comprar, etc. E comecei a trocar e-mail com um. E aí, eu falei assim, ele chegou numa condição assim, putz, ótima. Eu negociei um desconto absurdo com ele, absurdo. Que a outra concessionária falou, cara, esse carro deve ser fake, porque esse desconto é impossível o cara te dar. Bem, muito bem. Tudo por e-mail, 100% por e-mail. Eu não fui ver o carro, eu não sentei no carro, eu não vi nada do carro, nem na rua eu vi o carro. Eu vi na internet uma vez e comecei a mandar e-mail pro cara. Lá na concessionária, os caras falaram assim, cara, esse cara é fake pro vendedor. Por quê? Como eu fui pela internet,
os caras acharam que era um scam, porque o cara falou assim, cara, de cada 100 contatos que a gente tem no site, a gente vende 2 carros, então a chance de vender pela internet é muito pequena. E aí me deram o meu contato para um vendedor que estava 1 semana na empresa. E eu comecei a trocar um monte de contato com ele, e os caras lá da concessionária começaram a zoar ele, falaram assim, cara, isso é fake, o cara te enganando, tal, não sei o quê. Até que um dia eu falei, cara, vou comprar o carro, vamos lá, vou comprar, você traz aqui? O cara falou, trago, leva aí 3 horas de distância a concessionária. Ele falou assim, eu levo aí para você, beleza. E aí, cara, deixa eu... Peraí. Pronto. Removi uma pessoa da live que fica falando, deve ser spam, fake e tal. Aí fica aí na live enchendo a porcaria do saco, né? E aí, os caras estavam todo mundo achando que era fake. O cara falou assim, cara, você pode fazer um favor? Você pode mandar uma foto sua para dizer que você é real? Porque eles estão me zoando, que é o primeiro carro que eu vou vender que não é real. E aí eu mandei uma foto minha pro cara. Meu, resultado, compramos tudo pela internet. O cara, quando chegou aqui me trazer o carro, ele falou assim, meu, foi o primeiro carro que eu vendi na minha vida e o primeiro carro que a gente vendeu 100% pela internet, por e-mail, sem você ver o carro. E assim, geralmente quando a pessoa vai comprar online, já viu o carro, já foi, mas você não fez nada. Enfim, aí o carro chegou, tal, tá aí, nem mostrei para vocês ainda. Mas racional, vi todas as características, tudo racional. Ou seja, quando você racionaliza as suas decisões, não importa qual seja uma decisão de comprar um carro, seja uma decisão de uma viagem, seja uma decisão da tua carreira. Quando você coloca isso numa perspectiva sem a emoção de eu quero esse modelo, ai meu Deus, muito diferente de Andressa na concessionária. Andressa foi comprar o carro dela na concessionária, eu quero esse. Cara, na minha opinião, fez um péssimo negócio, mas ela falou, mas é o carro do meu sonho, então não sei o quê. Beleza, total emoção. Não é meu caso, entende? Então, quando você tem essa racionalização, você distancia um pouco daquela questão e você tem uma perspectiva melhor das coisas. Então, por padrão, a gente é emocional. Vai lá, o cara te pressiona. Ai, meu último carro, compra. Você fica, meu Deus, é a última unidade. Sabe quando você vai comprar o último par de calçados na loja? Meu Deus. Beleza. E aí, o que acontece? Você vai tomar a decisão errada. Então, tomando a decisão errada, você paga mais caro, você faz um monte de coisa que não estava certo. Então, o que você tem que fazer? Calma, peraí, ele é o último. Ok, é o último, depois eles fazem mais. Se não comprar esse mês, compra o mês que vem. Fica tranquilo. Entre a ação de comprar e você comprar mesmo, existe uma lacuna, um espaçozinho. A razão entra nesse espaço, entre aquele fato que está acontecendo e a sua reação àquele fato. Então, tem gente que é assim, o fato aconteceu, a pessoa já... Agora, quando a pessoa é racional, o que acontece? Ele para e nesse espaço tem a razão. Esta razão aqui faz o quê? Faz a pessoa desenvolver uma atitude melhor mental. Isso ajuda pra caramba a gente fazer uma vida mais fluida. Tá, como que eu faço isso, Christian? Primeiro, reconheça as suas emoções. Você está sentindo que você está emocional demais para tomar decisão sobre aquilo? Eu estou emocional. Meu Deus, o que você faz? Opa, peraí, entendi que eu estou emocional, preciso abortar. Não posso tomar decisão agora. Não posso. Preciso pensar um pouquinho de uma forma racional. Entendendo isso, ou não, porque pode ser uma coisa assim, não, eu vou fazer agora, porque racionalmente esta é a melhor opção. Não importa o que seja. Hoje eu fui comprar um colchão, coloquei nos meus stories aí. Mesma coisa. Eu fui lá, eu já tinha ido numa outra loja, já vi alguns colchões. Aí eu pesquisei na internet qual o melhor colchão para várias coisas. Eu falei, bem, o melhor colchão tem que ser desse tipo. Tinha alguns critérios já. Fui lá na loja, deitei em vários... Eu fiquei 1h30 na loja de colchões. Fiquei deitando no colchão. Cada colchão que eu deitava, eu ficava uns 2-3 minutos para sentir mesmo se a minha bundinha adaptava ali, como é que ficava o braço, botava ali um pillow, né, um travesseiro, enfim. Então, quando você começa a ter uma racionalização melhor, você não faz nada com pressa. Esse tempo que você tem de reagir, da primeira loja que queria me vender um colchão de qualquer jeito, me dando mega desconto, eu demorei 1 semana para vir nessa loja hoje e comprar o colchão muito melhor do que eu ia comprar esse aqui. O preço foi um pouco mais caro, mas assim, as características desse colchão foram muito melhores do que desse aqui. Então, ou seja, entendendo isso, esse tempo que você tem do reagir, ele ajuda pra caramba. Agora, não fuja do problema.
Eu estou falando para você dar um tempo para reagir, não estou falando para você fugir do problema. Entende? Porque às vezes você pensa o seguinte, estou com um problema, eu preciso de um tempo para esse problema, vou dar uma semana. Beleza, uma semana, razoável. Vou dar um mês, vou fugir disso. Sabe o que acontece? Nada. Você simplesmente procrastinou o seu processo decisório. E sabe o que vai acontecer com relação a isso? Você não vai ter nem tempo para pensar, você vai ter tempo para emoções acontecendo aqui no meio. E aí quando chega o momento de você decidir de novo, sabe o que vai acontecer? O novo processo de emocional decisório dentro da tua vida. E você quebra isso. Então não faça isso. Então, reconheça seus sentimentos, reconheci, afaste de um tempinho, um dia, dois. Dormir antes de uma decisão é fundamental. Eu evito tomar decisão de já para já. Evito. Investimento em startup, por exemplo, eu quando vou investir em startup, eu gosto de fazer o quê? Eu olho os caras, faço uma reunião, falo assim, legal, vou acompanhar vocês nos próximos 90 dias. Vou ver daqui a 60 dias, depois olho daqui a 90. Tem evolução? Aconteceu alguma coisa? Melhorou algo? Se eu ver que está tudo muito parado, eu falo, alguma coisa tem aí. Se eu ver que o cara está crescendo, aí eu vejo, ok, entendi antes, vi a evolução, vi a oportunidade, agora é o momento de fazer. Mas chegar na hora e papar, não dá, esquece. Terceiro, uma forma de você pensar racionalmente é você ser um consultor de você mesmo. Pensa o seguinte, se você fosse dar uma opinião, você está sendo contratado para dar uma consultoria para aquela pessoa. O que você faria para essa pessoa? O que você falaria para essa pessoa? Então, se você atuar esse seu papel de consultor, você vai ter uma visão mais racional do fato, porque você já se distancia emocionalmente daquele processo. Outra coisa, o quarto item aí para você ter um pensamento racional, evita o pensamento binário. O que é o pensamento binário? É aquele pensamento que você fala assim, ou é tudo ou é nada, ou é branco ou é preto, ou é bom ou é mal. Isso não rola, porque tem muitas nuances de cinza entre o branco e o preto. Então é o seguinte, a realidade ela não está nos extremos, a realidade está no meio dos extremos. Olha que importante, a realidade está no meio dos extremos. Então se você acha que os extremos são as suas únicas opções, você está emocionalmente lascado, porque você está errado dentro desse processo. Você acabou virando refém desse processo decisório. Isso vai ser a pior forma de você tomar essa decisão. Então não faça isso. Outra coisa, busque evidências. O que são evidências? Vai fazer alguma coisa, vai comprar, vai mudar de carreira, vai mudar de cidade, vai fazer seja lá o que você for, busque evidências. O que são evidências? Vou dar o exemplo do colchão. Estou falando aqui para vocês do colchão. Primeiro, eu estava lá na loja, deitando em todos os colchões que eu podia, que tinham a ver com o meu, com o que eu queria. Eu gostava de um colchão, eu ia buscar o quê? Os reviews daquele colchão no Google. O que outras pessoas falaram daquele colchão? Primeira coisa. Segundo, comparava um com o outro. Por exemplo, eu descobri que um colchão premium, um colchão bom, ele é medido pela quantidade de molas que um colchão tem. Você sabia disso? Eu não sabia. Então, ou seja, colchões abaixo de 1000 molas dentro do colchão, 1000 molas dentro do colchão, num king, né, um tamanho king, abaixo de 1000 molas no colchão é considerado um colchão de baixa qualidade. Os colchões premium, eles têm mais molas no colchão. Esse que eu comprei, ele tem molas e tem um negócio no meio para você absorver sei lá o quê. Eu falei, cara, eu não sabia disso. Então eu falei, comparando este, que eu gostei muito de um lá. Aí o cara veio e falou assim, mas olha, esse daqui tem 700 molas, esse que você está vendo tem 1.100 molas. Aí eu falei, mas qual a diferença disso? 300 molas, eu não senti nada, assim, você não sentiu agora. Mas daqui a alguns meses, na hora que esse colchão ele cedeu um pouquinho, porque todo colchão vai ceder um pouquinho, ele assim, o suporte que mais molas vão te dar é inigualável. Aí eu não sabia disso, então fui ver outras opiniões. E perguntei no ChatGPT sobre isso lá. Enquanto eu dormia ali do ladinho, eu fui lá perguntando, ChatGPT, um colchão com mais molas realmente é melhor do que um colchão com menos molas? Existe algum estudo sobre isso? Ele foi lá, me trouxe um estudo que sim, que reduz, etc. Olha só, que coisa bacana sobre isso. Outra coisa, eu perguntei assim, ChatGPT, para uma boa noite de sexo, mais molas influencia? E olha, pasmem, influencia. Quanto mais molinhas, mais suporte tem, ou seja, melhor a sua noite. Eu falei, quero mais molas. Ou seja, outras opiniões, nem que seja do ChatGPT. Outro ponto, para você ser mais racional, defina os critérios. Isso é fundamental. Você está entrando para uma decisão, está entrando para fazer alguma coisa e você está critérios. O que são critérios? Critérios é o seguinte, critério é você saber até onde você vai, até onde você não vai.
eu disse o exemplo do colchão, disse o exemplo do carro. O carro, meu critério era, eu queria banco caramelo, eu tinha algumas coisas que eu queria ali, por exemplo, eu queria o treco do... para quando dá ré, ele me avisar que não tem carro na minha bunda, isso eu achava essencial. Queria que tivesse o carregador wireless para o celular. E qual era outro negócio que eu queria? E o direção automática. 3 coisas, critérios, definir. Se o carro tiver isso, beleza. Se não tem, vamos para outro. No caso do colchão, eu queria um colchão firme. Altura até 12 inches. Para side sleeper. E aí eu coloquei o critério das molas, pelo menos ter 1000 molas, né? Ou seja, se você não tem critérios para aquilo que você está decidindo, sabe o que acontece? Você escolhe qualquer coisa. Você emocionalmente vai estar levado para algum caminho. Agora, quando você vem e você coloca critérios, você define aquelas coisas que são essenciais, e o que acaba acontecendo, você é guiado nas decisões de um jeito muito diferente. E isso, ajuda pra caramba o que você está fazendo. Né? O pessoal está falando do ChatGPT, né? O ChatGPT é uma aplicação da OpenAI que usa modelos de linguagem para responder perguntas para você. É uma linha da NLP, Natural Language Processing. Qualquer dia eu vou fazer uma aula para vocês de IA sobre esses modelos de linguagem generativa. Mas, hoje, o próprio ChatGPT está mais burro, porque tem um processo na inteligência artificial que acaba, conforme ele vai aprendendo, vai caindo o nível de acurácia dele. Os caras estão trabalhando para melhorar isso. Mas hoje tem outros caras que estão melhores até que o ChatGPT, tá? Mas isso fica para outra live aí, porque esse é um assunto complexo para a gente falar. Então, busque evidências e defina critérios. E 7, faça perguntas racionais. O que são perguntas racionais? Por exemplo, qual a evidência que eu tenho que essa é a melhor decisão que eu vou tomar? Ou qual a evidência que eu tenho que esta é a melhor solução para o meu problema? Evidências, primeiro. Segunda pergunta, qual o pior cenário possível? Cara, qual o pior cenário possível? O que pode dar de errado? O que pode dar de treta? Se você pensa nisso, não é mas Cristo, isso é muito catastrófico, é muito Nostradamus. Não. Isso te prepara para você estar melhor condicionado com caminhos que podem não ser aqueles que você está ali idealizando, ou que você está pensando. Então, pensa no pior cenário possível. Pensa nele. Outra pergunta. Existem outras alternativas? Quais? Ou seja, você está ali com aquela questão. Olha só o que eu estou te fazendo. Eu estou te fazendo fazer perguntas para você mesmo que possam te expandir essa tua capacidade de tomar decisão, que possam te ajudar a elaborar melhor esses critérios e que possam ajudar você a pensar de uma forma mais racional. Então, qual a evidência? Qual o pior cenário? Existem outras alternativas? Quais são essas alternativas? Outra pergunta. Existe algo que eu não verifiquei? Você está lá, resolvendo de um jeito, existe algo que eu não verifiquei? Eu, durante muito tempo, eu trabalhava com... a gente foi um centro de suporte da Microsoft e a gente atendeu aí várias empresas gigantes no Brasil para dar suporte para os produtos da Microsoft, há trocentos anos atrás. Então, eu adorava dar suporte. Eu fui, uma época, gerente de suporte do time. Quando o cliente ligava, estou com um problema no meu servidor, está acontecendo isso, isso e isso. Cara, a mente tem que ser muito racional para fazer um fluxograma decisório. O problema está assim. E se eu fizer a opção A, opção B? Da opção B eu tenho a opção D e F. Da opção A eu só tenho a opção X. E começar a ver alternativas que a gente não estava vendo. Inclusive eu escrevia essas alternativas e falava para os meus técnicos de suporte, assim, galera, quando tem um problema, vamos colocar as alternativas no papel e vamos entender quais são, inclusive, a possibilidade de problema de a gente seguir uma alternativa ou outra, né? Então isso é muito importante na hora de racionalizar. Escrever aquilo que você quer ajuda para caramba, ajuda demais isso. Outra, isso é uma coisa muito importante. Estou me baseando nos meus valores e princípios para aquela decisão? Porque às vezes, quando você está tão emotivozinho, você não consegue avaliar se com os seus valores, com os seus princípios, aquilo está conectado com você. E você já sai muito, sabe, vendo aí como é que chama? Unicórnio. Você já está ali, ó, totalmente
Encantado. Então você virou encantado. E aí quando você vira encantado, dançou, porque o encanto está sobre a tua cabeça. E você vai fazer besteira com relação a isso. Ó, eu vou repetir as perguntas para vocês. Qual a evidência? Qual é a evidência? Primeira. Segunda pergunta. Qual o pior cenário possível? Qual o pior cenário possível? Terceira pergunta. Existem outras alternativas? Quais? Quarta pergunta. Existe algo que eu não verifiquei? Ou seja, alguma coisa que eu não estou olhando? Quinta. Estou me baseando nos meus valores e princípios? Sexta pergunta, e posso te dizer, uma das mais importantes de todas. Eu diria o seguinte: qual o impacto dessa minha decisão nos próximos 10 dias, nos próximos 10 meses e nos próximos 10 anos? Se você for capaz de avaliar 10 dias, 10 meses e 10 anos naquela sua decisão, e toda essa tríade desse tempo estiverem alinhadas e do jeito que você realmente acha que vai ser o melhor caminho para você, parabéns, você chegou em uma decisão incrível dentro daquele processo de racionalização para você. Faz sentido? Olha só, hein? Eu aqui em 40 minutos eu te dei uma aula sobre como você pode racionalizar. Christian, eu quero saber mais sobre isso. Posso te dizer uma dica para você saber mais sobre isso? Leia sobre estoicismo. Sabe por quê? O estoicismo ele é uma forma racional de ver a filosofia. O estoicismo ele é uma forma tão bacana de você lidar com essas questões aí que você às vezes está pensando, que você está vivendo. É uma linha filosófica que vem lá do século III. Tem vários pensadores da linha do estoicismo. Eu particularmente gosto de 3. Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. Então os 3 que eu sou fã pra caramba desses caras, né? Então olha só, eu peguei alguns pensamentos, quero falar de uns 4 aqui, pensamentos estoicos, que podem te conectar com essa forma de pensar mais racional e pode te ajudar a desenvolver alguma coisa que você precisa nesse momento da sua vida. Então olha só, tem uma frase do Epiteto que diz o seguinte: não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre as coisas. Epiteto. Eu acho que esse daqui é a base central do estoicismo. O que diz isso? Que não são os eventos em si que estão afetando a gente. Ou seja, está acontecendo alguma coisa, não é aquilo que te está afetando emocionalmente, mas a forma como você está interpretando aquela ação, aquele evento, ou a forma como você está reagindo a essa ação, a esse evento, é que faz com que você perca o seu equilíbrio. Então, ou seja, quando a gente reconhece isso, a gente pode escolher de uma maneira muito mais equilibrada e racional a resposta àquilo que nos está acontecendo. Porque não são os eventos em si que nos afetam, mas sim a maneira como a gente interpreta ou reage a esses eventos. Pensa nisso. Outra frase de Marco Aurélio diz o seguinte, ó. Você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Marco Aurélio. Olha o contexto disso, né? Ou seja, a gente às vezes está preocupado, está brigando, está lutando por eventos que estão totalmente fora do nosso controle. Só que a gente não tem a capacidade de controlar a resposta desses eventos. Nós temos a capacidade de controlar as nossas próprias respostas, nossas próprias experiências e com isso nosso bem-estar. Então isso é tão poderoso que você fala assim, caramba, eu tô pé da vida com tal pessoa de tal pessoa. Cara, não adianta, eu não vou dizer que eu não fico, eu fico também. Mas o que adianta? Brigar com isso, fazer aquilo e dar aquele chilique? Nada. O que eu posso fazer? Olhar para mim e dizer o que eu posso mudar na minha reação a esse processo. O que eu posso fazer que está dentro do meu controle, das minhas atitudes, das minhas ações que podem influenciar ou simplesmente deixar a coisa acontecer de uma forma que seja mais fluida para você. Importante isso. Outra frase de Marco Aurélio aqui que fala muito sobre pensamento racional, né? Se você é afligido por alguma coisa externa, o sofrimento não é devido à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Você tem o poder de revogar a qualquer momento isso. Marco Aurélio. Ou seja, é a mesma linha. Você não tem controle sobre os eventos externos, mas você tem controle sobre a forma como você interpreta e reage àquilo. Porque posso dizer, a maioria das coisas que você está aí na tua cabecinha agora, que você fala, isso aqui tá ruim, ou tal pessoa fez isso comigo, ou tal pessoa fez aquilo comigo, posso te dizer, essas coisas que você está vendo, que você está imaginando, elas na maioria das vezes não são tão ruins assim.
Na maioria das vezes não são tão cabeludas assim como você está falando. Na maioria das vezes essas ações elas são totalmente de boa. Essas ações são ações que você fala, tá legal, de boa, tranquilo, vai, flui tranquilamente. Então quando você para racionalizar, você vai descobrir que às vezes você está colocando um monte de pelo em ovo. E ovo não deveria ter pelo. O que você tem que entender é que às vezes é a tua cabeça criando coisas, o teu contexto criando coisas, não você. E, gente, é natural isso acontecer. Não vou dizer, eu não passo por isso. Claro que eu passo por isso, sem dúvida. Né? Então, às vezes, a gente cria um monte de coisas e fala, putz, não tem muito sentido. Né? Então, outra frase do Epiteto. Que isso? Deixa eu ver. Peraí que vieram me trazer aqui. Ah, boa. Olha, vieram me avisar que o evento a gente vai ter, como eu falei para vocês, a Produtividade 4.0, né? A mentoria da Produtividade 4.0. A gente vai começar algumas aulas, algumas lives e tudo mais. Eles acabaram de colocar na minha bio. Então, quando vocês terminarem aqui, vão aqui em cima, pega o meu perfil, vai lá na minha bio e clica ali para você inscrever na próxima, nessas aulas que a gente vai ter aí da mentoria da Produtividade 4.0. São gratuitas e online e no final a gente vai abrir as inscrições aí para quem quiser entrar no curso e aprofundar os conhecimentos com relação a isso. Então, vai ser muito legal. Vão lá depois na minha bio que está lá todos esses itens para você aprender um pouquinho mais sobre produtividade. Ó, mais uma do Epiteto. Tire o desejo de reclamar, pois o que é mais prejudicial do que qualquer outra coisa é a separação da harmonia. Ó que perfeito, né? Cara, reclamar tira o nosso foco do que precisa ser feito. Tira o nosso foco de soluções e leva a gente para uma mentalidade totalmente negativa. Quando você reclama, você entra numa vibe de só ver o problema, de só ver aquela questão, de você ficar sem conseguir ver soluções. É aquela coisa, quando você tem um problema, ele está aqui. Se você ficar reclamando, o problema começa a aprofundar, cara. Daqui a pouco você está aqui no problema. Agora, tem um problema. Em vez de você reclamar, o que você faz? Como eu vou resolver? Como eu vou solucionar? E quando você olha para cima, esse problema ele começa a diminuir de tamanho, porque você começa a pensar em decisões totalmente diferentes sobre isso. Então, olha só que sábio essa questão de Epiteto. E a última, para a gente fechar, uma de Sêneca, que fala sobre tempo. Não é que tenhamos pouco tempo, mas sim, a gente perde muito tempo. Ou seja, a gente subestima o nosso tempo. A gente está aí gastando tempo com tanta coisa idiota, com tanta coisa que não tem o menor sentido para você. E sabe o que você deveria fazer, cara? Você deveria olhar e falar assim, gente, a vida é muito curta para eu perder tempo com isso. A vida é muito curta para eu não estar vivendo isso. A vida é muito curta para você estar vivendo uma subvida que você não precisa viver. Então, sim, você precisa valorizar mais o seu tempo. Você precisa aprender sobre produtividade. Você precisa aprender sobre como que você pode racionalizar mais para ter menos mimimi na sua vida. Você precisa aprender como ser produtivo de verdade, que produtividade é a base para você ter qualquer coisa na sua vida. Então, assim, Deus me dá dinheiro, Deus me dá saúde, Deus me dá seja lá o que for. Deus já te deu a única coisa capaz de gerar todas as outras, que é tempo. Onde você coloca o seu tempo e o seu livre-arbítrio é aquilo que floresce dentro da sua vida. Por que uns têm resultados e outros não têm? Alguns estão só reclamando, colocando o tempo nos lugares errados, definindo prioridades erradas, não tendo escolhas, e quando eles vêm, o tempo não ajuda eles a crescerem e se desenvolverem. Enquanto outras pessoas conseguem fluir, as coisas acontecerem, as coisas se desenvolverem. Então, quer aprender a ter mais tempo? Vem aqui na minha bio, participa, coloca os seus dados lá para participar das aulas da mentoria da Produtividade 4.0, vão ser online, ao vivo comigo. Garanto que você vai sair daquele evento falando, puxa vida, alguma coisa mudou na minha vida com relação à produtividade. E quem quiser depois, a gente vai ter o curso completo, que sem dúvida nenhuma é o curso mais top que eu tenho sobre esse assunto de produtividade. Pensadores, pensadoras, se vocês curtiram, eu vou deixar essa live gravada no meu feed, e faz um favor para mim, vai lá e coloca quais foram os seus insights racionais sobre essa live. Gostaria de ler os insights de vocês. E marca alguém que possa ser útil esse conteúdo que eu passei aqui, beleza? Então, ó, eu dediquei um tempo para vocês, não custa nada se dedicar 30 segundos para ir lá fazer um comentário ou marcar alguém para ver essa live também. Pensadores, que a luz esteja com vocês nessa semana, uma ótima semana para vocês e até a próxima. Tchau, gente. E ó, vai na minha bio, hein? Vê lá depois da mentoria da Produtividade 4.0. Tchau.